Quer estudar fora, mas não sabe como aplicar? Aqui a gente te explica o processo de application em 5 países diferentes. Hoje a gente vai falar sobre candidatura a universidades nos Estados Unidos. No Brasil você faz uma prova de vestibular e de acordo com a sua nota você está dentro ou fora. Então toda a admissão é baseada naquela prova. Nos Estados Unidos você passa por um processo que é um processo holístico. Eles pedem uma série de documentos para avaliar o candidato como um todo. A decisão da sua admissão no Brasil é baseada no vestibular, enquanto nos Estados Unidos ela é baseada em toda a sua trajetória acadêmica, especialmente do 9º ano ao fim do ensino médio. Aqui no Brasil, quando você vai se inscrever para o vestibular, você seleciona uma carreira e durante a sua trajetória naquela instituição, a não ser que você faça uma transferência interna, você vai estudar aquela matéria, você vai se focar naquela área de estudo. Nos Estados Unidos, de uma maneira geral, você declara, quando você vai fazer a sua candidatura, a sua área de interesse. Mas ao longo dos 2 primeiros anos de faculdade, você tem a possibilidade de explorar diferentes áreas de estudo, inclusive a que você declarou interesse. E só no fim do 2º ano é que você de fato tem que tomar uma decisão de que aquela é realmente a sua área ou de que você vai estudar outra área. Essa decisão na verdade, a área de estudo a gente costuma chamar de major. Então, no fim do 2º ano é que você seleciona qual vai ser o seu major. Nos Estados Unidos, tanto as universidades públicas quanto particulares são pagas. A grande diferença é que nas universidades públicas existe uma anuidade menor para quem reside naquele estado. A gente entra como isso pode afetar na sua busca de universidades e na sua busca de uma universidade que ofereça a ajuda financeira que você precisa. Uma das partes que a gente conhece bem desse processo de candidatura é o preenchimento de um formulário de admissão, carinhosamente chamado de application. Então, além desse application, ou desse formulário de admissão que vai reunir algumas informações sobre o candidato geralmente vai enviar para a instituição os resultados de algumas provas. Essas provas a gente divide em 2 grandes categorias. Uma que é uma prova, pelo menos, de conhecimento geral, e a gente vai falar mais sobre isso. Uma prova que demonstra a proficiência de inglês do aluno num contexto acadêmico. Uma outra parte muito importante, que é a parte que tem a voz do aluno, que dá voz ao aluno, é a parte que a gente chama de essays ou personal statement. Nessa parte do application, o aluno vai ter a oportunidade de escrever um pouco sobre ele, sobre as experiências dele, refletir sobre essa trajetória de vida mesmo dele e apresentar isso para a universidade. As cartas de recomendação são outra parte importante do processo de admissão, porque elas mostram, do ponto de vista de um professor, um coordenador, um diretor, o que esse aluno tem feito na sala de aula e dentro da escola. Dentro dessa categoria de provas de conhecimento geral, existem 2 opções de prova. Uma é o SAT, ou SAT, e a outra é o ACT, ou ACT. Essas 2 provas são vistas com o mesmo valor pelas instituições. Elas são oferecidas 5 a 6 vezes por ano aqui no Brasil, em algumas das capitais principalmente, em algumas outras cidades também. Na parte do conhecimento de inglês, existem também 2 opções de prova. Tem o TOEFL e tem o IELTS. As 2 provas são amplamente aceitas em universidades americanas, mas é sempre importante você verificar se a sua instituição aceita uma ou a outra, ou as 2, antes de optar por uma prova ou outra. Em algumas universidades, além das provas de conhecimento geral e de uma das provas de inglês, as universidades podem pedir uma ou mais provas de conhecimento específico. Essas provas normalmente a gente chama de SAT Subject Test. As universidades nos Estados Unidos, elas costumam usar, como a gente falou no começo, algum formulário de candidatura. E a gente tem algumas possibilidades. Tem algumas universidades que têm um formulário de candidatura própria e esse é o único meio de se candidatar para a instituição. Um exemplo clássico é o MIT. Eles têm um formulário que é deles. Existem outras universidades que podem ter uma combinação de um formulário deles, que você pode optar por usar, ou um formulário comum, como um Common Application, que é usado por várias instituições. E aí você pode optar por um ou por outro. Existem ainda as universidades que usam esses formulários comuns como o único meio de se candidatar para a universidade. Então, só para dar ideia de alguns formulários que existem hoje, o mais antigo
e mais conhecido talvez é o Common Application, e mais ou menos 700 universidades usam esse formulário como meio para candidatura. Muitos alunos ficam curiosos com a parte da candidatura em que eles têm que listar as atividades extracurriculares. Tem algumas coisas simples para ter em mente. Essa lista de atividades extracurriculares ajuda a universidade a entender o que você faz, o que você gosta de fazer fora da sala de aula. Quais são seus interesses, o que te motiva, atividades nas quais você está engajado. Uma coisa para ter em mente é que qualidade sempre vai estar acima de quantidade. Então, de maneira geral, o aluno vai montar toda a candidatura, juntar os documentos para a candidatura dele ao longo do terceiro ano do ensino médio. Ao final desse terceiro ano, ou começo de janeiro, naquele prazo inicial, o prazo final de envio de documentos para a universidade, ele vai fazer o envio da candidatura. Normalmente, por volta de março, ele vai ter os resultados dessa candidatura. Depois de maio, quando ele receber os documentos da universidade, ele vai poder fazer o processo do visto de estudante para começar as aulas em setembro. Para alunos que já começaram uma graduação no Brasil e então decidem estudar nos Estados Unidos, existe o processo de transferência para muitas universidades americanas. Os prazos são um pouquinho diferentes. Muitas vezes, para começar em setembro, o prazo vai ser por volta de março. É importante verificar em cada instituição, porque eles podem variar um pouco. Tem universidades que podem oferecer um pouco de ajuda financeira, como uma espécie de incentivo para você estudar lá. E tem universidades que cobrem literalmente todos os custos de estudar nos Estados Unidos. E isso vai desde anuidade, alimentação, moradia, taxas, seguro-saúde, e até as passagens aéreas de ida e vinda com alguma periodicidade. Então, realmente existe uma gama grande de possibilidade de bolsas para graduação. Sempre que o aluno precisa de bolsa, ele deve solicitar durante o processo de admissão e não depois dele. Com tudo isso em mente, escolher uma universidade é um desafio à parte. É importante para o aluno pensar primeiro nas suas prioridades, o que você espera da sua experiência acadêmica, da sua experiência num campus de universidade nos Estados Unidos.